Quantas vezes você já se diminuiu por medo do julgamento dos outros? Se você sente que sempre falta alguma coisa para você ser uma mulher confiante, hoje eu vou te mostrar que a confiança, ela é uma construção e não um dom. Eu sou a Milena e hoje você vai entender o que realmente constrói a confiança de dentro para fora. A confiança, ela não é sobre nunca ter medo dos julgamentos ou do que as pessoas vão achar, mas é sobre você reiterar isso, sabe? Você agir apesar do que as pessoas vão pensar. A gente costuma pensar, nós mulheres, a gente foi ensinada desde que a gente nasce que a gente tem que agradar, né? E não liderar. Mas a confiança que a gente conquista, ela não nasce pronta, meninas. Ela não nasce pronta, ela é treinada. E por que eu tô falando isso? Porque é um exemplo eu. Eu era uma pessoa totalmente que não tinha confiança em nada, não tinha confiança em mim, não tinha confiança na minha aparência, na minha oratória, na minha fala, nas coisas que eu queria conquistar. E por que eu tinha isso? Porque, bom, ninguém nunca me ensinou isso, sabe? Eu acho que para a maioria das mulheres, ou pelo menos de quem sofre dessa dor, que você nunca aprendeu realmente o que é ser confiante com você mesma. Porque, existem várias vozes que falam na nossa cabeça e externamente, que elas são herdadas, como a nossa família, como a sociedade. A forma como você fala com você mesma vira o limite do que você permite no mundo. Basicamente, o que você pensa e como você age com você mesma, como você se vê, é a forma como o mundo vai te enxergar. Mas não importa se alguém do mundo vai achar alguma coisa ruim de você. Sabe por quê? Porque só o que importa é a sua opinião. Eu sei que parece muito bobo falar isso, mas realmente é verdade. Quando você tira do outro aquele prazer de te julgar ou de achar que tem alguma relevância sobre a sua vida, muito das suas questões, das suas inseguranças, elas mudam. Antes de você fazer algum julgamento para alguém, ou você que age dessa maneira escrota com as suas parceiras, com as pessoas que estão à sua volta, se pergunta o seguinte: eu falaria isso para alguém que eu amo? Se você não falaria, então não fale, sabe? Eu já ouvi, por exemplo, eu já ouvi do meu ex que eu não ficava bem de batom vermelho, por isso eu passei muito tempo sem usar. E até hoje, na verdade, eu não gosto tanto de usar, porque eu nunca tive muito costume. Mas depois que eu fiz coloração pessoal, eu comecei a entender o que ficava bem em mim, tanto cores de cabelo, maquiagem, acessórios, cores de roupa. Eu entendi que sim, eu fico bem com batom vermelho, com batom com contraste, né? Mas isso era algo que pra mim, tipo, só porque uma pessoa tinha me falado isso, uma pessoa que era importante pra mim tinha me falado isso, me fez nunca mais querer usar, sabe? Você vê como isso é uma bobagem? E eu me sentia bonita quando usava, mas porque alguém me disse que eu não era, eu acreditei que não era. Tem como pensar em como isso é um pensamento totalmente infundado? Número 2. Pare de pedir permissão para existir. Essa frase é um pouco complexa, né? Você para pra pensar assim, será que eu realmente peço permissão para existir? O que eu quero dizer com isso? Explicando de forma mais detalhada e simples. As mulheres, algumas das mulheres, né? Não posso dizer todas porque eu não gosto de generalizar, mas a gente espera uma certa validação para agir ou ser de determinada forma. Por exemplo, esse exemplo que eu dei do batom. Quando foi dito isso para mim, comecei a parar de usar, sabe? A Milena de antigamente, se ela for parar para pensar, ela ficou super insegura e nunca mais usou batom vermelho. E hoje em dia não importa se alguém vai me falar isso ou não, porque eu mudei, sabe? Hoje eu confio no que eu quero e no que eu gosto. Então não me interessa se alguém, mesmo que seja uma pessoa importante, fale pra mim: isso daqui não fica legal em você. Eu gostei, sabe? Eu gostei. Um outro exemplo também. Eu tinha feito uma franja, que ela tá precisando ser cortada, na verdade, né? E 2 pessoas importantes pra mim falaram também que não combinava, mas eu me senti bonita com ela. Então, por que isso me afetaria hoje? Hoje, isso não me afetou. Eu não estou usando hoje, porque realmente eu tenho que cortar ela, eu tô sem tesourinha para cortar, mas
Basicamente, a Milena do passado, se fosse eu do passado, eu ia aceitar essa crítica e ia falar, tá bom, não vou usar então. Porque eu estava num lugar que eu era insegura, que eu não confiava na minha aparência e que eu achava que o que os outros falavam sobre mim era mais importante do que o que eu achava. Hoje eu já não penso mais assim. Eu tive até um conflito sobre isso. Vocês acreditam nisso? Um conflito sobre ter cortado a franja ou não. Que a pessoa chegou e falou assim, então, eu acho que não combina com você, por isso, isso e isso, tal. Precisa ficar melhor sem. Aí eu só falei, tá bom, eu não vou deixar a franja crescer, mas tudo bem, respeito a sua opinião, sabe? A mulher que ela tem confiança, ela não pede permissão, ela comunica, ela vai, ela não se importa com o que os outros vão falar. Você pode até achar, mas sabe, tá bom, não te pedi a sua opinião, mas tudo bem. Tópico 3. Confiança é sobre ação. O cérebro, ele aprende pelo movimento, pela repetição também. Pequenas ações diárias que a gente pode fazer, elas aumentam a nossa percepção de capacidade pessoal. Por exemplo, a gente caminhar sozinhas, a gente tomar decisões sozinha, sem perguntar, sabe? Sem ter aquela validação de tentar decidir uma coisa. Eu não preciso perguntar para outra pessoa se tá certo ou não. É a sua realidade, é o que você já decidiu, entendeu? Você falar não para coisas, pessoas e situações que drenam a sua energia. E eu sei que você identifica as pessoas que elas te sugam de alguma forma, porque depois você fica se sentindo mal. Dependendo do que seja, você não precisa pedir uma opinião, sabe? Você só decide. Se for uma coisa realmente que você sente que não consegue tomar aquela decisão sozinha, que for uma coisa grande, você pede ajuda. Mas se for, por exemplo, sei lá, um corte de cabelo, uma roupa, o que seja, você só usa o que você quiser, sabe? Tópico 4. Proteja a sua energia. Nós mulheres, a gente acaba duvidando de nós mesmas pela convivência com as pessoas que diminuem ela. Você sabe o que eu acho, né? Se a pessoa te diminui, você já corta ela fora. Pra mim é assim. Hoje em dia é assim. Era muito difícil pra mim antes, mas hoje eu funciono dessa forma. A gente se sente diminuída por microagressões que acontecem. Por exemplo, um olhar torto de alguém, piadinhas sobre a nossa aparência, comentários tóxicos. Mas é o que eu falo pra vocês. A confiança, ela não cresce em solo árido. Reorganize o seu círculo social. Se você tem pessoas próximas de você que elas tentam constantemente te diminuírem, você corta essa pessoa da sua vida sem dó e nem piedade, sabe? Porque tem gente que sente prazer em diminuir os outros. Eu acho isso um negócio horrível. De verdade, péssimo. Isso mostra muito sobre o caráter da outra pessoa. Ela diminui os outros para ela se sentir por cima. Você pensa como isso é ridículo? Tópico 5. Postura corporal e presença. A sua postura corporal, ela molda o seu estado emocional. O que isso quer dizer? Se você estuda um pouco sobre psicologia comportamental, você entende que estar com os ombros para trás, coluna reta, um olhar direto, pequena prática para você fazer na frente do espelho, para você começar a perceber. Tipo, faz uns 2 minutinhos dessa postura e aí você vai ver que você vai se sentir bem melhor. Número 6. Use a roupa como ferramenta, não como armadura. Quando você se veste de uma forma que te expressa, você consegue se sentir bem melhor, porque você está expressando a sua identidade, sabe? Como é que eu digo? Se vestir é realmente a sua porta de entrada, é a forma como as pessoas te veem também, sabe? Então, seja o máximo você. Identifica alguma coisa que você gosta, um estilo que você curte, pra você ficar usando, sabe? Não pra agradar as pessoas, agradar pessoas de fora. Pra que você tá querendo agradar as pessoas de fora, meu Deus do céu? Você tem que agradar você. Caso você até pode gostar de uma coisa e não se sente bem, aí você muda, você sempre pode mudar, nunca esqueça disso. Quando a roupa ela combina com quem você é, a sua presença ela muda. A confiança, ela não vem da roupa, mas ela pode abrir o caminho para essa confiança aparecer. 7. Tenha clareza sobre quem você é. A mulher confiante não é que ela sabe de tudo, mas ela principalmente sabe o que ela não aceita. Basicamente, o que você tolera, o que você não aceita mais e quem você quer se tornar. Sabe, gente, eu acho que isso é uma das frases mais importantes do vídeo hoje, na minha opinião.
que é você saber o que você não aceita mais nas suas relações, de você mesma também, que é a sua dúvida sobre quem você é, sua dúvida sobre portar demais com o que as pessoas vão pensar de você. Só seja você. A confiança, ela é uma decisão diária. Você não nasce sendo confiante, mas você escolhe ser. E é isso que eu quero que você entenda nesse vídeo de hoje. Eu quero te tornar uma pessoa confiante. Eu quero que entre tudo que eu falei dentro da sua cabeça, entendeu? Porque eu quero que você se sinta maravilhosa como você já é. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, comenta aqui embaixo. Eu escolho ser mais confiante. E se inscreve aqui no meu canal para acompanhar mais vídeos como esse, sobre amor próprio, sobre autoconfiança, sobre relacionamentos também, desabafos e reflexões. E me segue também nas minhas redes sociais, deixar o Instagram aqui embaixo. E até o próximo vídeo.